Olá, você é muito bem-vindo ao curso de pregação. Esta é a segunda aula e o título é As Qualidades do Pregador. Não é qualquer pessoa que está habilitada a ser um pregador da palavra de Deus. Nem mesmo o melhor orador poderia fazê-lo com êxito se lhe faltassem aquelas virtudes espirituais que somente o verdadeiro crente possui, e aquele dom específico para pregar que o Espírito de Deus concede. Na sequência, vamos examinar algumas das principais características que se espera encontrar em um pregador de êxito. A primeira delas é a consagração. O que é consagração? É a completa entrega da vida a Deus, sem qualquer reserva. O indivíduo oferece a Deus tudo o que é e tudo quanto possui, desejando pertencer-lhe para sempre. É a aceitação de Cristo como Senhor, além de Salvador. Após esta entrega inicial, a vida continua. E com o passar do tempo, devido ao nosso aprendizado cada vez maior das Sagradas Escrituras e a nossa comunhão com Deus, descobriremos fraquezas e pecados que jamais suspeitávamos. Percebemos que somos como uma laranja, que possui diversos gomos e que, na verdade, alguns deles foram entregues ao domínio de Deus e outros não. Esses gomos são as áreas de nossa vida, tais como as relações familiares, alimentação, trabalho, recreação, vida sexual, bens materiais e assim por diante. Deus espera que, pela sua graça, todos os pecados sejam abandonados e todas as fraquezas vencidas e que lhe entreguemos todas as áreas da nossa vida. É por isso que não basta uma entrega completa inicial. Ela precisa ser renovada a cada dia. Nenhum cristão deve ser desonesto, mentiroso, intemperante, preguiçoso, fornicário ou adúltero. E o que esperar de um pregador? Como pode alguém com esses pecados e outros semelhantes esperar orientar o povo de Deus? Que Deus não permita. Em seus ensinos, Jesus frequentemente convidava seus ouvintes a uma entrega total. Certa vez ele disse: qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Esse tudo pode variar de pessoa para pessoa, mas sempre se refere a tudo aquilo que, se conservado, nos impediria de manter um relacionamento adequado, profundo e duradouro com Cristo. Pode ser um objeto, uma atividade, um relacionamento, um mau hábito, um vício, um pecado. Enfim, qualquer coisa a qual temos amado mais do que a Jesus. É justamente isto que Deus quer que abandonemos. Um pregador, mais que qualquer outra pessoa, deve ser alguém consagrado ao Senhor. Uma outra qualidade é a dependência do Espírito Santo. Além de ser um homem de Deus, continuamente guiado por seu Espírito, o pregador precisa de sua ajuda na tarefa da pregação. Em relação à pregação, ele deve depender do Espírito Santo em 3 momentos especiais. Primeiramente, na escolha do tema, ou do texto que servirá de base para a sua mensagem, de modo que supra as necessidades espirituais de seus ouvintes. Somente o Espírito conhece cada coração e sabe tudo o que está envolvido. Somente ele conhece plenamente as capacidades e conhecimentos do pregador e sabe como este pode ser usado com maior eficiência. Mas também o pregador precisa, em segundo lugar, ser dependente do Espírito Santo no preparo da mensagem. É necessária sabedoria para pesquisar, encontrar os diferentes materiais de apoio e saber colocar tudo isso numa ordem que se mostre mais eficaz. E depois que está tudo pronto, preparado, precisa o pregador de depender do Espírito Santo na exposição da mensagem. Enquanto ele se dispõe a falar, o Espírito deve ungir seu coração, sua mente, seus lábios,
de modo que profira a mensagem certa da maneira certa. É necessário também que ele esteja no auditório, limitando a operação das forças do mal, abrandando os corações, iluminando as mentes e atraindo a vontade de cada ouvinte. Somente ele pode causar a conversão. Ellen White escreveu a esse respeito no livro O Desejado de Todas as Nações, página 396. Ali lemos assim: a pregação da palavra não será de nenhum proveito sem a contínua presença e ajuda do Espírito Santo. Este é o único mestre eficaz da verdade divina. Unicamente quando a verdade chega ao coração, acompanhada pelo Espírito, vivificará a consciência e transformará a vida. Outra qualidade importante que o pregador deve desenvolver é a identificação com a mensagem. Um pregador identificado com sua mensagem é aquele que possui 3 características. Primeiramente, ele entende a mensagem. Que calamidade alguém se atrever a discursar sobre algo que ele mesmo não compreende o suficiente. Seria como um cego guiando outro cego. Pior ainda, ridículo mesmo, seria agir como um cego tentando guiar alguém com a visão perfeita, que é o que às vezes acontece quando o pregador não entende bem o assunto que está explanando, mas há entre os ouvintes quem seja mestre na matéria em questão. Ele também, para ser identificado com a mensagem, deve crer que aquilo que está expondo é a verdade. Não basta ter conhecimento do assunto, precisa crer que as coisas são realmente assim e que sua mensagem é relevante para os ouvintes. E em terceiro lugar, o pregador precisa estar procurando viver de acordo com a mensagem. Porque o pregador também é um pecador rodeado de tentações e fraquezas e não alguém perfeito em si mesmo. Pode não estar vivendo plenamente em alguma das áreas de sua vida, mas se ele fez uma entrega completa a Deus e está confiando na graça de Deus e sua vida é de contínuo crescimento espiritual, ele pode perfeitamente pregar o ideal de Deus. Embora, como dissemos, ele próprio ainda não tenha atingido esse ideal, mas está no caminho. Mas se ele está em falta em algum aspecto de sua vida e não tem reconhecido o seu erro, nem se apropriado da ajuda oferecida pelo Senhor, então não deve se atrever a pregar o tal assunto. Suas palavras não podem ser um disfarce daquilo que ele é. Quando o pregador não crê ou não busca viver a mensagem que ele está apresentando, de algum modo, talvez por causa do semblante ou do tom da voz, há ouvintes que sentem isso e acabam não dando valor à mensagem. Desse modo se cumpre o que Ellen White escreveu no livro Obreiros Evangélicos, página 253. Ela disse: quando a teoria da verdade é repetida sem que se sinta sua sagrada influência na alma do orador, esta é rejeitada como erro, e o que a apresenta se torna responsável pela perda de almas. Uma virtude importante na vida de um pregador é, sem dúvida, a humildade. Infelizmente, há pessoas que usam o púlpito com propósito escuso ou dúbio, onde a intenção ilícita é chamar a atenção para si mesmo. Isso pode ser feito de muitas maneiras, através de vocabulário rebuscado, de oratória pomposa, de argumentos sutis, de ilustrações pessoais que enalteçam o orador e de vestuário e adornos ostensivos. Desse modo, desviam o foco da mensagem de Cristo para o próprio eu. Tal procedimento é tão descabido como visitar um salão de artes onde se encontra exposto um quadro no valor de 60 milhões de dólares e então não prestar atenção na tela, na pintura, na moldura que envolve, e sim no prego que segura o quadro. Cristo e sua verdade são o quadro e a moldura, e nós, pregadores, não passamos de pregos. Nossa função é manter o quadro numa boa posição para que possa ser visto e admirado pelas pessoas. E enquanto isto acontece, ficamos escondidos atrás do quadro,
como prego. É bastante significativo o exemplo de Paulo. Embora tenha sido um dos mais destacados servos de Deus de todos os tempos, possuía uma visão bastante humilde de si mesmo, considerando-se, nas suas palavras, o principal dos pecadores, o menor de todos os santos, e chegou a dizer certa vez: nada sou. Seu testemunho como pregador do Evangelho também deveria ser o nosso. Em 1 Tessalonicenses 2, verso 6, ele disse: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 5. Uma próxima qualidade que é importante na vida do pregador é a sensibilidade. Sensibilidade é a faculdade de sentir, isto é, experimentar os diversos sentimentos e sensações. Inclui tanto a capacidade de ficar comovido, como de indignar-se, conforme o caso, diante das diferentes situações da vida. Ao contrário, o indivíduo insensível é dotado de uma natureza fria, impassível, sobre a qual nada vale as impressões do povo, tanto de alegria como de tristeza. A mensagem de um pregador assim é sem vibração. E por falar em vibração, nós temos aqui agora a próxima qualidade do orador, o entusiasmo. Esta qualidade está intimamente relacionada com as anteriores. Aquelas são fundamento desta. Entusiasmo significa Deus no íntimo. O entusiasmo é responsável pelas grandes façanhas da humanidade. O pregador cheio de entusiasmo move seus ouvintes. Por estar sumamente interessado no assunto, por crer nele, por esperar que sua mensagem seja vitoriosa, é que ele fica entusiasmado. Esta energia que o impulsiona a falar com graça e com vibração. A próxima virtude que merece a nossa reflexão é o conhecimento. Tem conhecimento aquele que possui uma gama de informações e as entende. Elas podem provir de diversas fontes: leituras, conversação, experiências de vida, participação de cursos e assim por diante. O pregador deve falar somente aquilo que está no âmbito do seu conhecimento e deve conhecer sempre muito mais sobre o assunto do que aquilo que vai expor. Deve crescer continuamente em conhecimento e buscar atualizar-se a fim de estar a par da realidade na qual está inserido. E embora conheça um pouco de muitas coisas, deve, sobretudo, conhecer a Bíblia, que é a sua principal ferramenta de trabalho. Precisa estar bem familiarizado. É necessário também que o pregador, que a pregadora tenham inteligência. Ora, inteligência é a facilidade para compreender. O pregador precisa ser inteligente na escolha do que pregar, em seu preparo e na apresentação diante do auditório, pois o assunto deve ser apropriado aos ouvintes e à ocasião. Deve ser inteligente em compreender as necessidades espirituais do povo e na melhor maneira de supri-las. É importante também que o pregador tenha memória. Esta é a faculdade de reter as ideias adquiridas anteriormente, de poder lembrá-las. O pregador precisa recordar de números, datas, nomes, fatos, textos, etc. Embora ele possa escrever completamente seus sermões e então lê-los aos ouvintes, esse procedimento, de modo geral, prejudica a receptividade por parte dos ouvintes, porque poucas pessoas toleram ouvir com interesse uma leitura, especialmente se for longa. Para ajudar a memória, podemos usar alguns métodos que eu menciono com brevidade. Repetição das informações, leitura constante e tal, repete, aí grava. Concentração, que é tentar focalizar e reviver o acontecimento. Também pode ser usada a associação de ideias
E ler imediatamente antes de dormir e depois de acordar ajuda igualmente. É fundamental também que o pregador e a pregadora tenham imaginação. Ela é chamada também de criatividade. Torna os fatos vivos e reais. É ela que dá colorido à mensagem e sugere as mais belas comparações e as mais formosas e adequadas figuras para os seus pensamentos. A imaginação transforma velhas verdades em mensagens atuais. Reveste velhos pensamentos com roupagem nova. A imaginação do pregador deve ter como objetivo tornar o auditório receptivo à mensagem, com naturalidade e sem esforço. Assim, ela busca novos caminhos para o entendimento da mensagem. Por outro lado, quem tem vocabulário rico é capaz de compreender tudo que as pessoas falam ou escrevem. O pregador, porém, em seu mistério, deve evitar palavras difíceis, técnicas, vulgares e chavões. O vocabulário ideal é aquele que se adapta ao auditório, de modo que todos entendam a mensagem. Embora simples, traduz as ideias com clareza. Quanto maior for o vocabulário de um orador, maior será também sua capacidade de adaptação aos mais diferentes tipos de auditório. Fica bem, igualmente, o pregador ter síntese. Esta consiste em dizer somente o que for necessário. Ao invés de ser longa ou difusa, sua mensagem deve ser concisa. Isso não exclui ou mutila as informações essenciais. Outra virtude é a fluência. É falar com naturalidade, facilidade e espontaneidade. O orador fala sem hesitações ou tropeços e concatena bem as ideias. Não existem pausas longas ou fora de lugar, nem expressões tão seguidamente repetidas como né e outras similares. Também ele não inicia uma frase e imediatamente se arrepende, volta, recomeça. Observe como alguns fazem. Como disse o apóstolo Paulo, como disse o apóstolo Pedro, boa noite, bom dia. Certa vez eu estava em Vitória, certa vez eu estava em Curitiba. Ser fluente também implica em ter uma comunicação tão natural que o auditório não percebe que o orador está se valendo das técnicas da oratória. Ninguém começa falando em público já sendo fluente. Isso vem com o tempo e com a prática. Também eu cito aqui a virtude da coragem. Coragem é firmeza, intrepidez, ousadia. Há certos momentos em que o pregador sabe que a mensagem que Deus lhe deu para comunicar irá de encontro à conduta, às expectativas e à opinião geral dos ouvintes. E que proporcionará oportunidade para criar um clima de desentendimento e de má vontade para com ele. Mas se é isto que deve pregar, precisará de muita coragem para fazê-lo. Cito ainda a capacidade de observação. O pregador poderá se valer dos mais variados elementos do seu dia a dia para enriquecer sua mensagem. Para isso deverá estar atento a todas as coisas que o cercam. Era assim que Jesus fazia. Seus ensinos eram permeados por parábolas baseadas em coisas da natureza e do cotidiano das pessoas. E finalizando, nas qualidades de um orador, eu menciono a expressão corporal. Quer queira, quer não, o pregador não comunica somente com a palavra, também com sua expressão corporal, que é a gesticulação. Não é apenas movimento, é movimento que se harmoniza com a mensagem falada e que, quando feito de modo correto, auxilia na compreensão e receptividade por parte dos ouvintes. O pregador precisa aprender os gestos próprios para cada ideia e treiná-los, de modo que, ao enunciar sua mensagem, sua gesticulação seja natural, expressiva e adequada, variada
imoderada. Assim, prezado aluno, prezada aluna, amigos, nós estamos finalizando a segunda aula do curso de pregação. Hoje focamos não na pregação, mas no pregador, o que é muito importante também. Repasse os ensinamentos, tente assimilar, procure desenvolver essas virtudes e certamente que Deus vai abençoar você e vai fazê-lo cada vez melhor, um pregador que pregue com poder a sua palavra. Eu vejo você na nossa próxima aula.